Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, como muitas pessoas que se dizem cristãs vivem da mesma forma que o mundo vive, da mesma maneira, pessoas que dizem que são de Deus, que são evangélicas, mas não mudaram o seu estilo de vida, não mudaram a sua forma de falar, o seu modo de agir, continua da mesma forma que era antes, continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes, andando como o mundo anda, vivendo como os ímpios vivem. Muitos aí se dizem cristãos e falam mal do próximo, levantam mentiras, fofocas. Muitos se dizem cristãos, mas continuam planejando a queda do próximo, daquele que eles não gostam, ou daqueles que estão numa situação de vida melhor do que a deles. Aí eles não podem aceitar e planejam o mal, planejam a queda daquela pessoa, planejam tomar o lugar dela. E eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, que estão fazendo isso, que só falam besteiras, não pode ver uma festa que vai, não pode saber que em tal lugar tem bebidas alcoólicas, que tem festas mundanas, que é o primeiro a chegar. Pessoas que estão se dizendo cristãs, frequentam todo tipo de lugar errado. E no domingo, está lá com a maior cara de pau, dizendo estar adorando a Deus, dizendo estar fazendo a vontade de Deus, sendo que fora da igreja, essa pessoa não se difere, não é diferente do mundo, dos ímpios. É a mesma coisa. Tem pessoas aí, tem cristãos aí, eu digo cristãos, mas não são, que só vivem falando palavrões, besteiras, que só vivem atrás de coisas que não prestam, que não agradam a Deus. E eles dizem ser cristãos. Só que a palavra de Deus é clara, irmãos. Deus não nos chamou para a impureza. Deus não chamou eu e você para a gente vivermos como a gente vivia antes, na impureza, entregues aos desejos da nossa carne, entregues às vontades de Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Deus não nos chamou para vivermos como vivíamos antes. Deus nos chamou para a santificação. Se nós que somos cristãos de verdade, nós vivemos não conforme vivíamos antes. Nós devemos viver como Deus quer que vivamos, nos santificando de uma forma santa, de uma forma pura, que agrade a Ele, e não como agrada o mundo. Então, não dá para acreditar, não dá para levar a sério essas pessoas que falam que são cristãs, mas não pode ver uma festa que está lá. Vive bêbada, entregue aos vícios, só vive atrás de contenda, só procura coisas impuras para satisfazer os seus desejos, vivem atrás de coisas que desagradam a Deus. Então, irmãos, devemos refletir. Deus te chamou? Se sim, como você está vivendo hoje? Como é o seu estilo de vida hoje? O que há de diferente de hoje, do seu modo de viver hoje, para o modo que você vivia antes? Houve mudanças, porque quando Deus chama, Deus transforma o nosso coração. Os nossos desejos e as nossas vontades se inclinam para agradar a Deus, para buscar a Deus. Nós fomos libertos do império das trevas e hoje nós não somos mais prisioneiros como antigamente. É por isso que não dá para acreditar naqueles que falam que são cristãos, mas vivem como ímpios, porque eles estão mentindo. Eles ainda são escravos da carne, dos seus desejos. Eles não se libertaram. Eles não são cristãos realmente, porque aqueles que são cristãos, que foram chamados por Deus, eles têm a divina semente dentro deles. Eles têm a força que vem de Deus para lutar contra o velho homem, contra a velha natureza que há nele. Se Deus te chamou, Ele colocou a divina semente dentro de você. Você hoje não é mais morto. Você hoje não está mais acorrentado pelo velho homem. Você tem força. O Espírito Santo te ajuda para você lutar contra os desejos carnais, contra as vontades do mundo, contra as orientações de Satanás. Nós temos forças, irmãos. Não que vem de nós, mas que Deus nos dá. Ele nos chamou para a santificação. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, que é Deus, há de completá-la. O que isso significa? Que dia após dia, desde o dia que Deus te chamou, dia após dia, Ele vai te santificando, Ele vai tornando você mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Você passa a se tornar mais parecido com o Senhor Jesus dia após dia, porque é Deus que te ajuda. Ele começou a boa obra em você. Ele quebrou o seu coração, Ele te ressuscitou e Ele te limpa e te ajuda, Ele te segura,
te leva pelo caminho certo, Ele te mostra a verdade, te mostra o que você deve fazer para agradá-lo, para cumprir aquilo que é da vontade dEle. Então, se somos cristãos, não devemos viver por aí nos conselhos dos ímpios, não andar no caminho dos escarnecedores, não frequentar lugares onde a presença de Deus não está, lugares que só desonram a Deus, que só ofendem a santidade de Deus. Irmãos, temos que vigiar. Deus não nos chamou para vivermos na impureza, praticando coisas erradas, vivendo na lascívia, entregues à imoralidade sexual. Deus nos chamou para a santificação, para sermos puros, parecidos com o Senhor Jesus Cristo, parecidos com o Senhor Jesus. Reflita numa coisa, irmãos. Você aí que está vendo esse vídeo, na sua cidade, no seu bairro, veja quantas igrejas que se dizem evangélicas tem. Provavelmente aí onde você mora, em cada esquina vai ter uma igreja evangélica diferente da outra. Só que quando tem festejos na sua cidade, na sua rua, festas, lota ou não? É cheio de pessoas ou não? Porque se você for olhar essas igrejas evangélicas que tem nas esquinas, elas têm gente, não são vazias não. Só que quando aparece festas mundanas, carnaval, isso, aquilo, festas que o mundo ama, as festas são cheias. Então o que está acontecendo, irmãos? Será que são cristãos realmente que estão frequentando a igreja, ou só pessoas que estão achando que ser cristão, que ser evangélico é legal? Claro, eu não estou generalizando. Eu sei que tem muitas pessoas que vão à igreja de verdade, buscar a Deus, cumprir a vontade de Deus, que busca viver de uma forma santa. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando desses que estão na igreja no domingo, mas durante a semana não quer nada com Deus. Esses que só são evangélicos por causa dos status. Vão na igreja para postar fotos, ficam postando fotos. Esses que não buscam santificação, que não buscam santidade, que se vestem como o mundo se veste, que fala como o mundo fala, que age como o mundo age, que busca fazer a vontade do mundo e da própria carne e não a de Deus. É de vocês que eu estou falando. Vocês que vão na igreja por status, para dizer que é cristão, mas não conhece nada da palavra de Deus, não conhece nada sobre oração porque não ora, não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é cristão apenas por boca e não por verdade. É com vocês que eu estou falando. Arrependam-se, abram seus olhos, você será lançado no lago de fogo se você não crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados e viver para Deus uma vida santa que agrada a Ele. Se você não mudar, se você não se voltar para Deus, se você não abandonar a sua carne, o seu velho homem, se você não matar o seu velho homem, a ira de Deus cairá sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Você não vai ter para onde correr, para onde fugir. Ah, Senhor, eu ia na igreja todos os domingos, só o corpo que estava presente, mas a mente não estava. A mente está longe do Senhor, o coração está longe de Deus. Vai na igreja, mas não se achega a Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, aqueles que são realmente cristãos, que creem realmente no Senhor, eles procuram agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, viver de uma forma santa que agrada o Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Olha só, para a santificação. Santificação. Mulher, você que está se vestindo de forma impura para chamar a atenção, você que é cristã e se veste como as mulheres do mundo se vestem, arrependa-se. Arrependa-se desse modo de viver que você está vivendo. Viva para Deus, cubra o seu corpo, se vista para a honra e glória do Senhor. Você que se diz cristão, que é homem, mas vive com uma menina, com outra menina, vive trocando de namorada, você vai para o inferno. Se você não se arrepender, se você não abandonar esse seu caminho maldoso, impuro, você vai para o inferno. Se você não abandonar essa sua forma de vida que você acha legal, que você acha que não tem nada demais. Para o mundo não é nada demais não, mas para Deus, irmãos, é uma ofensa contra a santidade de Deus. E se você só vive falando besteira, falando mal dos outros, da sua boca só sai palavrões, palavras torpes, você está indo em direção ao inferno. Arrependa-se de tudo que você está fazendo, de como você está vivendo. Que da sua boca saia somente palavras para edificação, palavras que são para honra e glória do nosso Senhor. Se você só fala besteira, então pare de falar. Fique mudo, melhor do que falar palavras torpes que desagradam a Deus. Se for para falar, fale poucas coisas. E essas poucas coisas têm que ser para agradar a Deus, somente a Ele. A palavra
palavra de Deus é clara, irmãos. Se a gente abre a nossa boca por aí para dizermos que somos cristãos, então devemos viver uma vida santa. Porque se você diz que é cristão, mas vive como o mundo vive, você está envergonhando o Evangelho. E olha só o perigo. Deus é zeloso com a sua palavra. Deus é zeloso com a sua igreja. E aqueles que mancham o nome da igreja, pode ter a certeza absoluta que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, vamos parar para refletir como estamos vivendo. A diferença da nossa vida hoje para a nossa vida que vivíamos antes de conhecermos a Deus? A diferença? Você vive diferente de uma outra forma? Como vai os teus pensamentos? As palavras que saem da sua boca? Será que você tem lutado contra os desejos carnais que tem dentro de você? Será que você tem lutado contra o velho homem? Se você foi chamado por Deus, é o seu dever lutar contra as vontades da carne, contra o velho homem. Só que você não está sozinho. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, te ajuda. Então, vamos parar para refletir. Não sejamos cristãos só de boca, de status, não. Porque um cristão verdadeiro só é cristão verdadeiro se ele for cristão quando ninguém estiver vendo. Quando estiver só ele e Deus. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de todos. Reflita, pense, você está buscando a santificação ou não? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.